Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula de número 4 do curso de História de Goiás. Mais uma vez, para você que está seguindo o nosso canal, que não é meu aluno, e que tem acompanhado as aulas que eu tenho postado de História Medieval, de Metodologia da História, essa é uma playlist nova desse segundo semestre ainda do ano de 2020, que está um pouco atrasado no nosso calendário por conta da pandemia, da disciplina que eu estou ministrando na Universidade Estadual de Goiás, de História de Goiás, tá bom? Seja muito bem-vindo a essas aulas, que nós vamos discutir um pouco sobre a história do estado de Goiás, sobre as mais diversas perspectivas, e é um assunto importante para se entender, evidentemente, a história do Brasil para fora daquele eixo que normalmente se concentra em Rio, São Paulo, no máximo o litoral, né? Então nós estamos falando da história do sertão, nós estamos falando da história do interior do país. Então, para você que é meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula e uma satisfação poder ter você aqui comigo. Para você que não é meu aluno, também uma gratificação, uma satisfação imensa poder ter a sua companhia aqui no canal História Online. Ok? Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar um pouquinho na parte da história cultural do estado de Goiás, ainda nesse primeiro período de recorte que a gente está trabalhando, que é basicamente século XVIII, século XIX, iniciozinho do século XX, tá bom? O tema que nós vamos trabalhar hoje é medo, violência e o processo civilizador em Goiás, tá bom? Vamos entender um pouco o que é isso, mas de uma maneira geral, nós vamos trabalhar um pouco sobre do que as pessoas tinham medo na província de Goiás, na capitania de Goiás e depois no estado de Goiás, aí no século XX. Lembrando que capitania durante o Brasil Colônia, província durante o Brasil Império e estado durante o Brasil República, tá bom? Para começar, como sempre, convido você a ver a nossa bibliografia. Nós vamos trabalhar com a tese de doutorado em Sociologia pela UNB, do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, professor também da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, As Representações do Medo e das Catástrofes em Goiás. Essa tese, pessoal, é fundamental para quem quer entender um pouquinho sobre aquilo que Jean Delumeau fez para a Europa, especialmente no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, sobre a história do medo. Aqui, o professor Eliezer, a quem eu mando meu abraço, que foi meu orientador, inclusive, de TC, de monografia, hoje é meu colega na Universidade Estadual de Goiás, um dos professores mais respeitados dentro da nossa universidade, dentro do nosso estado e dentro da área de teoria da história e também da área de história regional no país. Tá bom? Então essa tese de doutorado trabalha basicamente a história do medo a partir da perspectiva semelhante ao que fez Jean Delumeau sobre a história do medo no Ocidente, mas aqui pensando na história do medo em Goiás, medo, catástrofe e violência, basicamente isso que ele trata na tese de doutorado dele, que vai desde o descobrimento de Goiás até o Ocidente com o Césio 137 na década de 1980. Tá bom? Então, ele faz isso a partir da noção de processo civilizador, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de Norbert Elias, mas basicamente é uma tese fundamental para quem quer entender um pouco sobre a história de Goiás do ponto de vista cultural e do ponto de vista da violência e da catástrofe. Tá bom? Ele tem um livro fantástico chamado A Estética da Catástrofe, em que ele faz esse tipo de análise muito bacana sobre como a gente pode lidar com o terror, como a gente pode lidar com a catástrofe do ponto de vista da história. Ok? Bom, para começar então a nossa aula, vamos abordar um pouco sobre os conceitos principais que vão nortear essa nossa aula de hoje, tratando especialmente sobre medo e processo civilizador. Começo a partir desse senhor simpático que está aqui na tela para vocês, Norbert Elias, um dos mais importantes sociólogos do século XX, a discutir especialmente o processo histórico que ele nomeou como processo civilizador ou processo civilizatório. A obra do Norbert Elias, vou deixar aqui no link da descrição para quem quiser adquirir, uma obra fantástica, em 2 volumes, O Processo Civilizador. A partir dessa obra e da tese do professor Eliezer, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse processo de implantação da noção e das ferramentas de civilidade em Goiás. Vamos lá, vamos entender primeiro o que foi o processo civilizador, o que é que o Norbert Elias entende como processo civilizador. Então, segundo o sociólogo, portanto, Norbert Elias,
Tal processo só foi possível a partir de dois fatores essenciais. Por um lado, a monopolização da violência por um Estado que tomasse para si o dever de pacificar a sociedade, e por outro, a racionalização das relações sociais e de trabalho a partir de uma complexificação e burocratização das posições sociais, de forma que se tornasse necessário o cálculo racional das próprias ações, portanto, do controle dos impulsos, para se atingir um dado prestígio social. Então, olha só, pessoal, importante. O que o Norbert Elias chama de processo civilizador? Para a gente entender, existe dentro, especialmente do Ocidente, ou da cultura ocidental, da sociedade ocidental, uma noção que é a ideia de civilizado. Ou seja, eu sou civilizado, eu faço parte de uma civilização, e aquele a qual não pertence, aquele que não pertence a essa civilização, ou aquele que difere dos modos de vida que eu considero, ou que o Ocidente considera como civilizado, nós chamamos, desde o Império Romano, de bárbaros. Portanto, bárbaro é aquele que não é civilizado. Bárbaro, ou normalmente essa relação com o outro, portanto aquele que se difere de mim, eu entendo como sendo não civilizado. Então, quando nós falamos que a nossa sociedade hoje é uma sociedade civilizada, ou que quando alguém comete uma barbaridade nós falamos, nossa, a pessoa não tem civilidade, etc., a gente está falando de um conceito. O conceito de civilidade ou de civilização advém, especialmente, aqui eu estou fazendo um resumo, tá, pessoal, bem sintético de algo que o Norbert Elias discute de maneira bastante apropriada na obra dele, mas o conceito de civilização advém de um processo pelo qual o Ocidente passou, segundo Norbert Elias, especialmente a partir do século XV e XVI, de imposição daquilo que se considerava como o que é civilizado. Portanto, um processo civilizatório, um processo civilizador. Então, para Norbert Elias, o processo civilizador se dá a partir de dois fatores principais. O primeiro deles é quando o Estado monopoliza a violência, ou seja, o Estado toma para si o dever de pacificar a sociedade. Mas espera aí, professor, durante a Idade Média não houve esse monopólio da violência do Estado? Não. Tá? Durante o Império Romano também não. Não houve uma tentativa do Estado de desarmar a população, de forma que a população ficasse pacificada, a sociedade ficasse pacificada sob a tutela de um Estado não apenas opressor da violência, mas monopolizador da violência. Então, quando a gente pega, por exemplo, as sociedades medievais, cada senhor feudal, cada nobre tinha posse das suas armas, posse do seu próprio exército, inclusive. Portanto, a violência, a maneira de se impor sobre outros povos, sobre outras sociedades, estava completamente descentralizada. Com o processo de criação dos estados absolutistas, principalmente a partir do século XV, século XVI, o Estado começa a monopolizar a violência, ou seja, ele destitui a legitimidade de que qualquer pessoa possa, e aí esse discurso está em voga hoje, né? Vocês, para quem está acompanhando já há algum tempo esse discurso do armamento, ou desarmamento da sociedade, né? Então o Estado ele desarma a população, ele revoga o direito que a população, ou que determinadas pessoas individuais da população, ou grupos, tenham de utilizar da violência, e só ele pode utilizar. Então ele utiliza-se da violência para pacificar a sociedade. Esse monopólio da violência do Estado é um primeiro fator que garante o que ele chama, o que Norbert Elias está chamando de processo civilizador. O segundo fator é o processo de complexificação e racionalização das relações de trabalho. Tá? É claro que isso advém principalmente com a industrialização, é claro que isso advém de uma maneira mais forte, mais específica, com o processo de consolidação do capitalismo, mas quando a gente fala das relações de trabalho, das relações sociais, se tornando cada vez mais racionalizadas e burocráticas, a gente pode perceber, por exemplo, quando Norbert Elias analisa a sociedade de corte, como que as pessoas que desempenhavam determinados papéis na corte têm a necessidade de controlar os seus impulsos pessoais, controlar os seus impulsos naturais de forma racional a conseguir determinado prestígio dentro da corte. Né? E claro que isso ainda vale para hoje. A pessoa que é aborrecida ou zangada com o seu chefe, ela não pode simplesmente sair, pegar uma cadeira e jogar no seu chefe ou no seu colega de trabalho. Você controla os seus instintos de violência, você controla os seus instintos naturais de reação e de ação em prol de uma posição que você ocupa na sociedade ou de uma posição que você ocupa num determinado posto de trabalho. Então, essa criação dessas necessidades racionalizadas de autocontrole também faz parte do processo civilizatório ou do processo civilizador. Eu cito um exemplo interessante de um livro do Robert Darnton,
que é um dos maiores especialistas em história da Idade Moderna, especialmente na área cultural. Robert Darnton tem um livro chamado O Grande Massacre de Gatos, maravilhoso o livro, em que ele narra justamente a maneira como os trabalhadores de um determinado patrão fizeram um massacre de todos os gatos, né, que esse patrão possuía, os gatos da cidade, como uma forma de atingir o patrão. Ou seja, eles liberaram todo o seu impulso irracional, todo o seu impulso natural, não contra o patrão, mas contra aquilo que o patrão simbolizava, que eram os gatos, que eram muito mais bem cuidados do que os próprios trabalhadores. Portanto, vejam, é um processo de autocontrole, portanto, um processo de você controlar os seus impulsos e, ao mesmo tempo, direcionar racionalmente a liberação dessa força irracional em momentos certos. Daí a necessidade, por exemplo, da guerra, né? Ou do carnaval. O Mikhail Bakhtin, por exemplo, estuda a história do carnaval moderno e como que surgiu o carnaval, como sendo essa válvula de escape social. Portanto, você passa meses e meses se controlando, tendo o seu autocontrole pessoal diante do seu posto de trabalho, diante do seu posto social, da sua figuração social, e o carnaval é o momento da válvula de escape. Portanto, o momento em que você se transveste de outro personagem, em que você inverte os valores da sociedade durante pelo menos 4 dias e descansa a sua mente do ponto de vista da pressão social e da pressão cultural, ok? Então, enfim, eu estou fazendo um resumão aqui, mas para a gente entender o que é esse grande processo civilizador, que a gente pode resumir nesses 2 fatores: o monopólio da violência do Estado e o autocontrole diante dos postos de trabalho ou das posições sociais que se ocupam, ok? Continuando a leitura, ao largo do processo histórico de desenvolvimento das sociedades europeias, esta pacificação e autocontrole se deu, sobretudo, a partir da criação dos estados absolutistas, como eu falei, que, pacificando a nobreza guerreira medieval por meio da profissionalização dos exércitos, logrou a nobreza da corte a necessidade de calcular suas atitudes. Portanto, o Estado absolutista, esse Estado nacional moderno, é o Estado que monopoliza a violência, retira da nobreza guerreira, portanto dos cavaleiros, daqueles que viviam da guerra, a possibilidade, a capacidade, a legitimidade de uso da violência e transforma toda essa nobreza, que agora não pode se utilizar mais da guerra, porque cria o exército profissional, não é mais a nobreza que faz a guerra, é o exército profissional do Estado, portanto sob o controle do Estado, e essa nobreza que outrora era guerreira, agora passa a viver numa sociedade de corte, portanto que tem que se autocontrolar para manter o seu prestígio social, ok? E aqui eu entro já na tese do professor Eliezer, página 62, no caso de Goiás especificamente. Então, em Goiás, nos séculos 18 e 19, não havia nenhum desses 2 requisitos essenciais ao processo civilizatório. O Estado não conseguia pacificar a sociedade, nem havia uma complexa rede de divisão do trabalho. Então, no caso de Goiás, por exemplo, é impossível o Estado manter esse controle da violência, ou esse monopólio da violência no Estado de Goiás. Primeiro, porque não havia força pública o suficiente para isso. Segundo, porque as pessoas precisavam estar constantemente armadas por conta da guerra que os portugueses, que os emboabas, enfim, né, que os bandeirantes paulistas, que os habitantes brancos de Goiás, ou mestiços, viviam em constante guerra com os índios. Né? Então, para se proteger de uma sociedade rodeada por aquilo que eles entendiam que eram seus inimigos, que eram os índios, ou mesmo do medo da violência possível de ser desencadeada pelos negros escravizados, essa sociedade vivia a necessidade da violência, a necessidade das armas. Daí, essas conexões que o Eliezer vai fazer, que é importante para a gente pensar, entre o medo que desencadeia a violência e que desencadeia um processo não civilizatório. Portanto, o processo civilizatório, em contrapartida, ele suprime a violência e controla o medo. Daí a pacificação da sociedade. Ok? Vamos dar sequência? O medo e a violência seriam frutos de um processo civilizador em um lugar como Goiás, onde o Estado era fraco e seu aparelho repressor ainda mais incompetente. Portanto, como o Estado em Goiás era fraco, como seu aparelho repressor, portanto a força pública do Estado, era praticamente inexistente, o resultado disso é um processo civilizador fraco e ineficiente. Por isso, uma sociedade amedrontada e uma sociedade ao mesmo tempo, e por consequência disso, violenta. Vejam só, página 72. O preço pago pela civilização é o sofrimento, mal-estar, decorrente do sentimento de culpa de desejar ou praticar ações que são condenadas pela civilização.
Se na civilizada sociedade europeia e ocidental, tomada como modelo por Freud, esse desejo de recaída era evidente, o que não aconteceria na isolada sociedade goiana do século XIX. Como vencer as tentações dos instintos se elas se insinuavam aos olhos, ao tato, ao paladar e olfato o tempo todo. Então vejam, pessoal, em Goiás, e aí o Eliezer vai fazer um trabalho muito interessante de análise dessas sensibilidades, dos goianos expressas nas fontes, de um mal-estar causado pelo processo civilizador. E isso não só em Goiás. O processo civilizador te faz pensar, e isso tem a sua importância e que tem que ser reconhecida, que você não pode agir de determinadas maneiras. Você não pode agir com violência, você não pode agir de maneira instintiva, seja na violência da fala, seja na violência física. Você não pode, de maneira instintiva, fazer sexo com quem você quiser. Você não pode, de maneira instintiva, fazer o que você quiser na sociedade, da maneira como você quer. E se você está o tempo todo se autocontrolando, você está criando uma espécie de panela de pressão sobre si mesmo. Hoje, para nós, para a grande maioria de nós, é natural esse processo, né? Você já cresce, e é interessante ver, eu que tenho 2 filhos pequenos, como que os pais têm essa função de ensinar o autocontrole, portanto de civilizar as crianças, porque se deixar as crianças por conta própria, elas se matam, elas se degladiam, né, porque é o instinto natural das pessoas, mas nós crescemos de uma maneira geral com isso um pouco mais formatado. Agora imagina essas sociedades de transição, essas sociedades que precisavam fazer o uso da violência e se autocondenavam por fazer o uso da violência. No caso de Goiás, essas pessoas que, pelo seu ímpeto cristão, que também faz parte do grande processo civilizador, pelo seu ímpeto cristão, pelas suas convicções civilizatórias, portanto, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é moral, daquilo que é imoral, ela precisa se armar, ela precisa entrar em guerra contra os índios se ela quiser manter nesse território como sendo um invasor que eram os brancos nesse momento. Ela escraviza pessoas e tem que chicotear, tem que maltratar para manter a ordem, para manter a sua pressão. Não estou justificando, evidentemente, nenhum desses atos, são injustificáveis, mas para a cabeça dessas pessoas não dá para a gente imaginar que um capataz vai cortar a orelha de um escravo, né, vai chicotear uma pessoa escravizada, vai maltratar, vai vencer, vai massacrar os índios e vai ficar completamente em paz na sua consciência. Nessas sociedades ocidentais isso não acontecia. Nessas sociedades ocidentais, as pessoas, especialmente a partir desse processo civilizador, se autocondenavam dentro de si próprias pelos seus atos, que eram, nesse contexto específico, necessários de ser feito para a sua própria sobrevivência, para a sobrevivência do seu projeto ou do projeto maior no qual estavam inseridos. Então, essa sociedade, o preço desse processo civilizatório é o constante mal-estar, é o constante autocontrole que gera. Por outro lado, toda vez que você não consegue manter esse autocontrole, o mal-estar da autoculpa, da culpa de si próprio, por ter rompido com seus valores de civilização. Ok? Dando sequência, página 13, agora voltando um pouquinho. Esse é o que a gente chama de um lado sombrio do processo civilizador. No entanto, os representantes do processo civilizador viviam num ambiente permeado de medo de perderem a vida, os seus filhos e filhas, e, sobretudo, a identidade. A civilização tem um lado sombrio e cruel. Por trás das maneiras polidas e gentis, escondiam-se atitudes pouco louváveis, extermínios, chacinas, torturas, sequestro de crianças. Por isso, os projetos civilizadores encontram forte resistência por parte daqueles a quem se queira civilizar. Portanto, pessoal, é interessante esse lado sombrio do processo civilizador. Por trás de pessoas polidas, vamos pensar, por exemplo, Antônio Pires de Campos. Se você não assistiu essa aula, é a aula de número 2 do nosso curso de História de Goiás. Nós falamos de Antônio Pires de Campos, que é considerado como o exterminador de Caiapó do Sul. Imagina Antônio Pires de Campos lidando com o governador da capitania de Goiás, né? Polidamente, né? Respeitando as etiquetas, respeitando tudo. Por trás dessa pessoa polida está um exterminador de índios, está uma pessoa que vive de tortura, de sequestros, de extermínio de outros seres humanos. É isso que eu estou dizendo, que não dá para a gente imaginar que essas pessoas viviam com a consciência absolutamente 100% tranquila, não viviam. Viviam com esse mal-estar de, por um lado, você passar socialmente uma determinada imagem e, por outro, você, por trás disso tudo, você ser, como o caso de Antônio Pires de Campos, o exterminador de Caiapós. Por outro lado, é interessante a gente perceber como que é contraditório esse discurso para aqueles
que estão sendo civilizados, né? Por exemplo, os índios ou os negros escravizados sendo civilizados, ou seja, tem que aprender que você tem que ser polido, que você tem que ser assim, assim, etc, 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 mas aqueles que te ensinam são os mesmos que te reprimem e que te violentam, né? Ou seja, por isso que esse processo civilizador normalmente encontra uma resistência imensa por aqueles que estão sendo civilizados, o que é natural, porque o processo civilizador é um processo também de dominação, ok? Mas olha só, alguns exemplos interessantes desse processo de civilização e de medo em Goiás, para a gente entender como que isso nem sempre funcionava e como que funcionava. Olha só, existe um medo então da elite branca, é o preço a se pagar pela colonização e civilização, página 17 da tese do professor Eliezer. As bases sobre as quais foi construída a sociedade branca goiana dos séculos 18 e 19 modelaram um ambiente de perigo e medo. Os poucos brancos e brancas que vieram ou nasceram em Goiás tiveram como principal desafio sobreviver à ameaça da perda da identidade de grupo, os valores da civilização cristã portuguesa, ou a ameaça de extermínio puro e simples. Nesse período, eles estavam cercados por índios e negros, com hábitos e costumes que ameaçavam sufocá-los com a sua superioridade numérica, ou até matá-los com suas armas, coragem e estratégias. O preço a pagar pela vitória sobre os grupos rivais era viver sempre com medo. Então, sobre o medo, a sociedade goiana vivia em constante medo. Isso é fácil da gente imaginar. Imagina uma sociedade numericamente muito inferior, mas que tinha o poder das armas e vivia rodeada de índios, vivia rodeada de negros escravizados que eles maltratavam e tentavam manter sob a sua tutela, mas que podiam se revoltar e te exterminar a qualquer momento. E ao mesmo tempo o medo de perda de identidade, ou seja, vir para Goiás com uma identidade da sociedade e civilização cristã portuguesa, portanto com certos hábitos, com certos limites morais, e chegar aqui simplesmente ter que renunciar a esses valores para conseguir, inclusive, sobreviver fisicamente. Então é uma sociedade que vive em constante medo. Medo, inclusive, pelos seus malfeitos, né? Que é justamente esse processo exterminador de cultura, de pessoas, esse processo de sequestro de crianças, esse processo de tortura de pessoas. Isso é o malfeito dessa sociedade e o peso com o qual essa sociedade tem que sobreviver para implantar essa civilização branca, cristã e ocidental aqui em lugares como o estado de Goiás nesse momento, ok? E aí, pessoal, olha só, alguns maus exemplos de civilidade, ou seja, de pessoas que não conseguiam ter esse autocontrole mesmo diante da sua postura e da sua posição social, política, enfim. Olha só que curioso alguns exemplos que o Eliezer traz pra gente, olha só. Porém, até muitos educados funcionários públicos urbanos não agiam segundo os preceitos das etiquetas civilizadas. Um exemplo disso é o modo de vida do juiz municipal de órfãos e delegado de polícia de Catalão. Catalão é uma cidade no sudeste de Goiás, quase na fronteira com Minas, entre 1862 e 1864. E depois, o depois famoso escritor Bernardo Guimarães. Olha só. Citado pelo Coelho Vaz no livro Memória do Poder Judiciário em Goiás, de 1998, que aí eu estou citando a parte da tese do professor Eliezer. Esse juiz, tá? Então o juiz municipal de órgãos e delegado de polícia de Catalão, entre 1862 e 1864, e depois o escritor Bernardo Guimarães. Vivia alcoolizado, quer em sua residência ou na rua ou em lugares públicos. Não dava o exemplo necessário à sociedade. Vivia em concubinato com uma mulata mais velha do que ele. Era feia, estrábica, desdentada, trazendo no canto da boca o hábito de mascar um fumo e engolindo o caldo, sendo seu estado normal a embriaguez. Vivia ainda em companhia dos dois, um irmão da mulata de nome Manuel ou seu Manuelzinho, que os acompanhavam em suas bebedeiras. Na casa onde moravam predominava o desleixo. O julgador, que deveria mostrar ao povo de Catalão a sua autoridade, exemplo e seriedade, não se preocupava com suas funções, nem com a sua aparência física, sendo todos refratários ao banho. Não tendo um móvel sequer em sua residência, dormiam os três juntos no assoalho de madeira, dividindo uma cama de jornal e exalando a fetidez em todo o quarto. Olha só que relato interessante do Bernardo Guimarães.
esse juiz de órfãos e delegado de polícia de Catalão entre 1862 e 1864. A gente está falando de uma autoridade, uma das principais autoridades da cidade de Catalão no final do século XIX, que vivia bêbado, né, que ninguém via sóbrio em momento algum, em companhia de uma mulata, e aí o horror expresso pelas fontes, né? Você dá principalmente a questão de viver com mulata, como a gente viu na aula passada. Se você não assistiu, dá uma olhada na aula de número 3, a gente falou sobre essa sociedade goiana e como que a grande maioria, especialmente dos brancos, viviam com mulatas, né? Só que sempre a necessidade de expressar o contrário a isso, né? E aí a contradição interna vivida, inclusive, que levou autoridades goianas ao suicídio, como a gente viu na aula passada. Então é curioso a gente ver essa relação, né? Mas enfim, fala-se dessa mulata, e olha só a maneira de desprezo que se fala, que se relata dessa mulata especificamente, que vivia com o delegado e juiz no finalzinho do século XIX. Dizia que, além de mulata, que para eles, né, para as fontes em si já é um defeito, e a gente precisa entender de onde está vindo essa fonte, o lugar de fala dessa fonte. Era feia, desdentada, mascava fumo e ficava engolindo o caldo do fumo o tempo inteiro, embriagada. E ainda morava com os dois um outro mulato, o irmão dela, o seu Manuelzinho, que também vivia embriagado, não tinha móvel nenhum na casa, então vivia só de cachaça e dormia no jornal, os três no assoalho da casa. Olha que situação, né? Sem contar que não tomavam banho, né? E aí dizendo que eram refratários ao banho, e qualquer um que passasse pela casa sentia a fetidez do ambiente em que vivia esse juiz. Percebam então, pessoal, olha só, esse é um exemplo interessante para a gente perceber do que a gente está falando. A gente está falando de um juiz, a gente está falando de uma autoridade, a gente está falando de alguém que tem o dever, pelos valores civilizatórios, de manter o autocontrole, manter a sua aparência, pelo menos fora de casa, pelo menos para as pessoas. Olha que curioso, né? E esse não conseguia manter, e pagou o preço por isso, de ser julgado, ele, juiz, julgado pela sociedade que o circundava, pelo exemplo que ele não dava. Olha só, isso é processo civilizador, e isso são as contradições que existem dentro desse mesmo processo civilizador, que não é só com as classes populares, isso é importante dizer. Normalmente a elite ou as elites atribuem às classes populares esse hábito do não civilizado, né? É típico aquilo que a gente viu há alguns anos atrás, de uma professora universitária que postou nas redes sociais o nível, né, que chegou aos aeroportos porque viu alguém de bermuda e chinelo, né, e aí julgando justamente porque essa elite sempre atribui às classes populares, então esse sentido de que a pobreza agora, os pobres estão nos aeroportos, etc., que empregada vai para a Disney, ou seja, isso tudo tem a ver como a elite se sente superior e precisa desses valores civilizatórios para se manter nessa atitude de superioridade. Mas essa mesma elite também cai em contradição, porque o processo civilizador, que é constante, ele é uma autovigia, ele é uma autoconduta, ele é ao mesmo tempo uma autorrepressão de si, dos seus instintos o tempo inteiro, e que nem sempre as pessoas conseguem. E quando não conseguem, muitas vezes cai no colapso mental da pressão psicológica que existe sobre si. Então, dando sequência, agora um outro exemplo ainda mais curioso. Olha só, em 1862, ano da chegada de Bernardo Guimarães, portanto o juiz, houve em Rio Verde, agora uma cidade do sudoeste do estado de Goiás, termo de Catalão, um dos mais escandalosos, pelo menos aos olhos de hoje, relacionado ao concubinato. O padre Manuel Luiz Mendes mandou espancar a um indivíduo de nome José Rufino por suspeitar de relações entre ele e sua Amásia. Esta, em vindita, procurou capangas, entre os quais José Rodrigues Tolheiro, para assassinarem os espancadores de José Rufino. Prevenido, o padre esperou em casa, houve tiros e um ferimento. Olha só, isso é um relatório lido na abertura da Assembleia Legislativa de Goiás pelo presidente da província, Santíssimo Senhor José Martins Pereira de Alencastre, no dia 1º de junho de 1862. Olha só, um padre, olha aí, mais uma vez, outro papel social, papel religioso, papel de quem se espera e nesse processo civilizatório se impõe que seja e que dê o exemplo. Não só vivia com uma amante, né? Evidentemente aqui o celibato já é imposto aos padres, vivia com uma amante, mas suspeitou que José Rufino teria dado em cima ou estaria, né, chifrando ele junto com a sua amante, que mandou, né, contratou jagunços para espancarem José Rufino. E aí essa amante mandou matar
os espancadores e prevenido, o padre chegou a se armar em casa, trocou tiro com esses capangas. Vejam, isso envolvendo um padre, outra autoridade, agora não civil, mas uma autoridade eclesiástica, que não consegue lidar totalmente com os seus instintos, portanto, rompendo com algumas amarras do processo civilizador. Percebam então, pessoal, como que o processo civilizador ele é visto aos olhos de hoje, ao mesmo tempo necessário, né? Eu considero necessário para que a sociedade consiga viver no mínimo de paz, mas ao mesmo tempo ele cria uma série de panelas de pressão psicológica que acabam sendo estouradas em momentos de extrema violência, como a gente vê recorrentemente acontecendo na sociedade. De pessoas, por exemplo, que pressionadas pela sua necessidade, por exemplo, de reprimir o seu racismo, não estou dizendo que tem que expressar, pelo contrário, tem que aprender a lidar com isso, espancam um negro no Carrefour, como aconteceu recentemente, em supermercados, espancam pessoas negras ou violentam pessoas negras, amarrando em postes, como a gente já viu tantas vezes em notícias por aí, a pretexto de se fazer justiça. Então, a pretexto de se fazer justiça, está simplesmente dando válvula de escape a essa pressão psicológica imposta pelo processo civilizador e que muitas vezes tem que ser, de fato, expulsa essa pressão, tem que ser exposta, mas se não for tratado de maneira psicológica, daí o papel importantíssimo do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, se não for tratado, e muitas vezes até do padre da igreja, no atendimento da confissão, ou o pastor que conversa com seus fiéis, se isso não for posto para fora, essas pessoas acabam expressando a sua violência, expressando os seus instintos reprimidos de outras maneiras, ainda mais cruéis, diante dessa civilização que nós temos construída para hoje. Ok? Dando sequência então, pessoal, olha só, terminamos aqui esse primeiro ponto, né? Medo e processo civilizador, para a gente entender esses conceitos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a violência em Goiás e como que essa violência vai ser expressa. Então, olha só, a violência em Goiás. A sociedade de Goiás, a sociedade especialmente do século XVIII e século XIX, é uma sociedade armada por conta de constante guerra com índios e escravos. E, portanto, há uma impossibilidade e inviabilidade do Estado pacificar a população. Então, como a gente falou agora há pouco, é importantíssimo a gente entender que não dava para a sociedade goiana ser desarmada, né? Ou seja, a sociedade, e aí a gente está chamando de sociedade, vejam bem, a população branca, a população da civilização judaico-cristã, ocidental, portuguesa, enfim, que estava no Brasil. O que não significa que não houvesse sociedade entre os índios, o que não significa que não houvesse sociedade entre os quilombolas, existiam. Mas, a grosso modo, o que nós estamos chamando de sociedade goiana nesse momento é essa sociedade branca e os seus níveis, seus tentáculos sociais que se espalhavam pelo estado de Goiás. Essa sociedade não podia ser desarmada. Por quê? Na prática não podia ser desarmada. Porque eles estavam em constante guerra com os índios e também com os escravizados. Seja se protegendo dos seus próprios escravizados, seja se protegendo dos escravizados que fugiram para os quilombos. E aqui em Goiás tiveram muitos. Então, nesse sentido, essa sociedade precisa, do ponto de vista dela própria, evidentemente, manter-se constantemente armada e em vigilância contra os seus inimigos numericamente superiores. Portanto, percebam que essa sociedade não pode ser pacificada pelo Estado, portanto, o processo civilizador em Goiás, durante todo o século XVIII e século XIX, é um processo extremamente deficitário. Tá bom? Isso levou, evidentemente, à criação de uma sociedade pautada na violência. A violência em Goiás, portanto, acabou se tornando praticamente endêmica. O que significa isso? Significa que estava entranhada nas próprias estruturas sociais, culturais e mesmo religiosas, como a gente viu, de padres, né? Então, a violência está imersa na cultura goiana, está imersa na sociedade goiana. O que significa que a sociedade goiana é estruturalmente uma sociedade violenta, até o século, pelo menos no começo do século XX, como a gente vai ver. E aí eu trouxe aqui para a gente ver alguns casos, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, tá? Em alguns a gente vai discutir depois em aulas específicas de história de Goiás, outros eu vou postar aqui aleatoriamente no canal, em algumas outras playlists, mas aqui eu quero só citar, pelo menos de maneira geral, que são alguns casos destacados na tese do professor Eliezer, tá bom? Vamos lá. O primeiro é a chamada Chacina dos Turmeiros, aconteceu em Catalão em 1916. Em Minas Gerais, pessoal, foi basicamente um conflito armado que teve na cidade de Catalão, mais uma vez. Catalão, para quem não conhece, é uma cidade do sudeste de Goiás, quase na fronteira com Minas Gerais.
É uma cidade por onde passou a linha de ferro, e quando houve a construção da linha de ferro, houve evidentemente a necessidade da migração de pelo menos algumas 5 ou 6 centenas de homens para trabalhar nas linhas férreas. E essa população de homens vindos de fora, outsiders, portanto, entrando dentro da cidade de Catalão, gerou um certo mal-estar com a população local, evidentemente de uma cidade pequena no começo do século XX. Houve então uma série de conflitos entre os homens, e aí os homens de Catalão, tradicionalmente entendidos como, se entendiam, né, se identificavam como homens brabos, né, o homem violento, o homem machão, né, aquele macho alfa que enfrenta tudo na bala, etc. Parece que está muito longe do que a gente vê hoje em dia, não, né? Não em Catalão, mas no Brasil como um todo, com alguns espectros aí que estão rondando a sociedade. Mas Catalão tinha essa fama, né, dos homens de Catalão serem homens bravos, né, serem homens com ímpeto de violência. E não deu outra. Então, quando os turmeiros, né, portanto, turmeiros são a turma de homens, ou as turmas de homens que foram trabalhar nas linhas férreas, entraram em conflito, em choque direto, especialmente por questões relacionadas a mulheres, com os moradores da cidade. Houve uma chacina que os catalães, né, os moradores de Catalão, os homens fizeram com os turmeiros, isso em 1916. Tá bom? Bem resumido, mas depois, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link disponível da obra do professor Eliezer, a tese dele de doutorado. Quem quiser se interessar por entender melhor esse conflito, é só buscar na sua própria tese, tá bom? Vamos lá, o segundo foi a chamada Chacina do Douro, aconteceu em São José do Douro, hoje cidade de São José do Tocantins, em 1918. Basicamente ali um conflito político. A família Volney, em dissidência da família Caiado, que era predominantemente a oligarquia comandante do estado de Goiás na época, por conta de rixas políticas com derivações dos Caiados, ou grupos políticos ligados aos Caiados, a família Volney promoveu uma chacina horrorosa em São José do Douro. Essa história, inclusive, além da tese do professor Eliezer, foi contada por Bernardo Ellis no livro O Tronco. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir, que é uma obra de literatura, um dos clássicos da literatura goiana, que conta a chacina de São José do Douro. Né? Chamado de O Tronco, o livro de Bernardo Ellis tem esse nome porque muitos dos chacinados, dos assassinados pela família Volney, foram amarrados em troncos no meio da cidade e ali abandonados à própria sorte e executados. Então, histórias de violência, histórias de ímpeto violento muito forte da tradição goiana e já no comecinho do século XX. Isso é o que a gente tem mais notícias no comecinho do século XX, né? Fora aquilo que a gente não conhece, que as fontes não sobraram para que a gente narre tantas outras histórias do século XVIII e século XIX. Veja só, Dia do Fogo, em Lagolândia, 1925, esse aí eu sei com certa propriedade, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre o movimento messiânico de Santa Dica. Em resumo, Benedita Cipriano Gomes, também chamado de Santa Dica, criou um movimento messiânico em torno de si, um movimento messiânico bastante semelhante ao movimento de Canudos, inclusive ela foi chamada de Antônio Conselheiro de Sais, etc. Eu vou postar aqui no nosso canal uma entrevista que eu concedi para o podcast Teta de Sócrates, em que eu discuto justamente bastante detalhes, como aconteceu esse movimento messiânico. Mas o fato é que, em 25 de outubro de 1925, o movimento foi invadido por 1/3 de toda a força pública do estado de Goiás, sendo que a primeira vez que se utilizou metralhadoras no estado de Goiás foi contra o movimento de Santa Dica. Os participantes do movimento estavam desarmados, porque tinham tido suas armas tomadas pela força pública de Goiás na capital goiana, quando eles foram se apresentar para combater a passagem da coluna Prestes, e a polícia invadiu o movimento, né, o reduto, em Lagolândia, hoje distrito de Pirinópolis, e cometeu ali um massacre geral da população daquele reduto. Sobrevivendo Santa Dica, mas condenada depois em primeira instância e libertada em segunda instância pelo Tribunal Superior de Justiça de Goiás. Tá bom? Quem quiser se aprofundar, dá uma olhada depois nessa aula que eu vou postar aqui no nosso próprio canal sobre o movimento messiânico, isso é outra dica, ou procura também o meu livro, Carisma, Legitimidade e Dominação Religiosa, Movimento de Santa Dica e a Congregação Redentorista em Goiás, ou a minha dissertação de mestrado, que eu também vou deixar o link aqui para adquirir, tá bom?
Olha só, e por fim, um caso aqui de Morrinhos, eu queria trazer só por ser aqui, de fato, da cidade onde eu resido. Em 1952, o caso de Antônio Pintor. Basicamente, em geral, os mais velhos aqui da cidade de Morrinhos conhecem essa história, os mais jovens nem tanto. Mas diz que em 1952, um homem chamado Antônio, conhecido como Antônio Pintor, se hospedou num hotel aqui da cidade e houve um furto. Né? Ele foi acusado, negou, a polícia o prendeu na cadeia, onde hoje é um museu, Antônio Corrêa Bueno, e ali ele foi espancado até a morte, né? Não confessando ter roubado, né, justamente por ser inocente, Antônio Pintor foi assassinado, espancado, um homem negro, né? Mais uma vez, mais uma vítima, para ver que a coisa não é de agora, e imagino que quantos desses não aconteceram antigamente. Então, em 1952, Antônio Pintor foi espancado até a morte, a polícia sumiu com seu corpo, né, enterrou nas redondezas aqui de Morrinhos, na zona rural, e por conta de denúncias de pessoas que escutaram os gritos do Antônio Pintor na cadeia, a polícia do estado de Goiás pressionou os policiais, né, os chamados na época de soldados aqui da Força Pública de Morrinhos, e eles confessaram o assassinato de Antônio Pintor. Né? Mas uma história de massacre, como tantas outras, tem, e hoje, inclusive, curiosamente, aqui na cidade, todo dia de finados, muitas pessoas acendem velas e levam flores para onde hoje está enterrado no cemitério São Miguel o corpo de Antônio Pintor. Muitas pessoas até, inclusive, pedindo proteção, como enxergando Antônio Pintor como Marte. Olha só. Né? Então, mais aí um caso para quem quiser, for de Morrinhos ou de Goiás, se tiver interesse em estudar. Mas quase toda cidade local tem alguma história bizarra, pelo menos aqui em Goiás, eu imagino que boa parte do interior do Brasil também, alguma história bizarra ligada à violência, justamente por conta dessa cultura da violência que se espalhou pelo estado de Goiás, que se espalhou pelo interior do Brasil, nas condições em que a gente tem discutido nessas aulas. Ok? Mas vamos lá, vamos olhar só algumas outras reflexões sobre essa violência em Goiás. Existia, então, em Goiás uma espécie de ética social da qual a violência é constantemente glorificada. Há, por exemplo, nas fontes a gente encontra, o Eliezer traz para nós na sua tese, o uso constante de facas e facões, inclusive por crianças, sem contar o uso de armas de fogo pelas mesmas. Então, boa parte das fontes, especialmente do século XIX, tem algumas obras interessantes sobre a história da infância em Goiás. Vou deixar aqui na descrição do link do vídeo algumas dessas obras para quem quiser acessar, mas que narram a maneira como as crianças eram constantemente expostas e ligadas à violência desde a sua mais tenra idade aqui no estado de Goiás, especialmente ao longo do século XIX e início do século XX. Era muito comum as crianças andarem com facas e às vezes até portarem armas de fogo. É claro que isso é uma cultura muito presente não só no estado de Goiás, mas também no Brasil. O uso de facas, a separação da criança do meio da violência era muito difícil de acontecer. É importante a gente perceber que, na verdade, pessoal, essa ideia da infância e depois adolescência, depois juventude, enfim, essa separação que a psicologia trouxe das fases do ser humano, da vida do ser humano, são muito recentes. Tá? Até basicamente meados do século passado, não existia essa separação. Não se entendia a criança como uma fase específica que necessita de cuidados específicos, a não ser quando é bebê. Né? A criança era vista como uma espécie de adulto em miniatura. Né? A gente vê isso em várias obras, inclusive da Europa e de outras regiões do mundo, sobre a história da infância. Quando a gente vê, por exemplo, o Roberto Darton, aquele autor que eu citei agora há pouco, do Grande Massacre de Gatos, ele tem um livro muito interessante sobre a história da leitura, em que ele traz as versões mais antigas que ele conseguiu encontrar sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho. E é um conto absolutamente violento. Inclusive, nesse conto, o lobo mau come a vovozinha, mas não só come, como pica a sua carne, coloca no armário em potes e junta o seu sangue, coloca numa garrafa de vinho e dá para Chapeuzinho Vermelho beber. Portanto, vejam, isso é um conto infantil. Né? Isso mostra como a sociedade antigamente enxergava, ou pelo menos não separava, as crianças de sua
natureza violenta e muitas vezes também sexual. É importante lembrar que os pais, até boa parte da idade moderna, parte da idade contemporânea, os pais viviam com as crianças, dormiam com as crianças no mesmo quarto. Então as relações sexuais eram muito presenciadas pelas crianças e por isso criava-se o hábito de ter uma relação muito próxima, seja com a violência, que a criança muitas vezes enxerga dessa maneira uma relação sexual, seja com questões que hoje são ligadas somente ao mundo dos adultos. Ok? O professor Eliezer destaca também brincadeiras constantemente voltadas para o uso de porretes, aqui em Goiás como o bete, né? Não sei quem conhece o bete, né? Mas o bete é uma brincadeira que dificilmente algum goiano, pelo menos da minha idade, não tenha conhecido e jogado como criança. E aquilo ali, quando brigava, cada um com um pedaço de pau na mão, era um perigo, né? Mas olha só, e por fim o Eliezer traz um trecho de uma música infantil colhida nas fontes aí de meados do século XIX, olha só, página 63. Carneirinho morreu, vamos enterrar, joga pedra na baiana, acaba de matar. Olha só, isso é uma música infantil. É claro que não é nada muito distante de atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, né? Mas que hoje, inclusive, as canções infantis estão tentando limpar esse aspecto violento, mas que, mais uma vez, era muito comum daquilo que se entendia como infância, de uma infância que não separa da realidade dos adultos. E, claro, o resultado disso são adultos, do ponto de vista hoje, evidentemente, perturbados, ou completamente imersos quando se fala do mundo da violência. Okay? Dando sequência, também é muito comum a gente perceber nas fontes do século XIX a violência contra cadáveres. Século XIX e começo do século XX era um costume regional aqui em Goiás mutilar cadáveres como uma forma de simbologia de poder. Em assassinatos por encomenda era comum cortar as orelhas dos cadáveres. Alguns jagunços, página 66, o Eliezer está citando, faziam colares de orelhas exibidas como troféus da sua valentia. Então, essa ideia da valentia, e o professor Eliezer tem alguns artigos muito interessantes sobre a história da valentia em Goiás, essa ideia da valentia, da glorificação da violência, está muito presente, né? Então era muito comum a mutilação de cadáveres como uma forma de troféu. Então você matou alguém, você arranca especialmente as orelhas da pessoa e coloca ali, né, o Eliezer está citando o caso de muitos jagunços em Goiás que faziam colares de orelhas para poder mostrar o quanto era valente, o quanto conseguiu e foi capaz de matar aqui em Goiás. Especialmente em assassinatos por encomenda, né? Ou seja, você encomendava um assassinato de um amante, de uma testemunha ou de um inimigo da família, e o jagunço te trazia a orelha da pessoa e exibia como troféu. Eliezer atribui parte dessa cultura de violência ao trato com sangue. Olha só que hipótese interessante do professor Eliezer. Elias, portanto, Norbert Elias, mostra que o processo civilizador apartou cada vez mais a sociedade do trato direto com o sangue, coisa que não aconteceu em Goiás devido ao trato direto com animais de abate. Então, olha só, o Norbert Elias, na sua obra Processo Civilizador, mostra como que o processo civilizatório, ou o processo civilizador, portanto, os séculos de retirada da sociedade desses aspectos violentos e monopolizados pelo Estado, de pacificação da sociedade, passou por alguns elementos culturais importantes, como, por exemplo, o apartar das pessoas como lidar com o sangue. Né? Um exemplo interessante, não só com sangue, mas da mudança de hábitos, o Norbert Elias trabalha com manuais de etiqueta ali do século XVII, do século XVIII, século XIX, e ali ele mostra, pelos manuais de etiqueta, aquilo que as pessoas deveriam perder o hábito de fazer para se tornarem civilizadas, né? Como, por exemplo, apontar a faca para alguém durante um jantar. Então, por exemplo, passa a faca aí, fulano, você tira a faca, e até hoje a gente tem esse costume, pelo menos que eu aprendi com os meus pais, né? Você não pode passar a faca segurando o cabo, porque uma pessoa, imagina numa festa bêbado, vai imaginar que você está ameaçando. Então você vira o cabo para a pessoa, pega no fio da faca e entrega. Isso é um hábito criado a partir desse processo civilizador, ou seja, os hábitos na mesa. Aí o Norbert Elias dá um show, né, com os hábitos antigos. Não escarrar, não tossir, não cuspir estando na mesa, etc, etc. Ou seja, autocontrole.
né, dos seus instintos mais naturais. E aqui no caso do estado de Goiás, o que o Eliezer vai propor, como hipótese possível de se pensar, é que também esse elemento do processo civilizador falhou, porque o trato com o sangue, especialmente com o abate de animais, era muito constante, principalmente por crianças. Isso poderia fazer com que se despertasse e se estimulasse ainda mais esse ímpeto da violência no Estado. Ok? Por fim, o último elemento, o último tópico que a gente vai trabalhar nessa aula, o medo em Goiás. Afinal de contas, de que as pessoas em Goiás, final do século XVIII, ao longo do século XIX e comecinho do século XX, tinham medo? O primeiro medo, olha só que curioso, especialmente para os tempos que nós estamos vivendo, tempos sombrios, o medo da vacina. Hoje, pessoal, é curioso, né? Há um tempo atrás, eu me lembro quando eu fazia ensino fundamental, ensino médio, a gente estudava a revolta da vacina de 1904 na escola. E a gente pensava, caramba, mas que povo burro, né? Como é que pode se revoltar contra a vacina? A vacina vai salvar essas pessoas, etc. E hoje, pelo menos aqui, 2021, tempos de pandemia, depois de viver um ano catastrófico como nós vivemos de 2020, ainda tem uma quantidade significativa de pessoas que se recusam à vacina, que acreditam em histórias das mais estapafúrdias do mundo contra a vacina, nesse ímpeto, muitas vezes, não de violência nesse caso, espero que não, mas no ímpeto de ideologia política, de radicalismo político, enfim, por conta dos maus exemplos, inclusive, dos governantes. A gente tem no Brasil essa dificuldade e em alguns lugares do mundo também, não é só no Brasil, essa aversão à vacina. O que, evidentemente, é muito ruim para uma humanidade que superou a varíola, como a gente vai falar agora mesmo, hoje está voltando aí com sarampo e outras doenças justamente por falta de vacinas. Mas tá, interessa para nós aqui entender, pessoal, que a vacina não foi uma unanimidade, tá? Especialmente no Brasil ao longo de todo o século XIX e começo do século XX. A vacina foi inventada em 1796 pelo médico Edward Jenner, e a partir disso começou um processo muito lento de conscientização da população mundial, das pessoas de maneira geral, da segurança e da importância da vacinação. Mas vamos entender o porquê desse conflito. Olha só, a civilização é um esforço permanente de controle da natureza por meio da ciência moderna. Uma citação do professor Elias, página 73. Então, de uma maneira geral, civilizado é aquele que se autocontrola. E a civilização, portanto, do ponto de vista coletivo, é uma sociedade que tem controle, especialmente sobre a natureza, sobre doenças, sobre desastres naturais. E quanto mais se acha civilizado uma determinada sociedade, mais ela tende a tentar controlar a natureza. No caso das doenças, isso nem sempre é uma vantagem. Não é à toa que nesses tempos que nós estamos vivendo de coronavírus, nenhum de nós, ou pelo menos a grande maioria da população mundial, imaginava que a gente enfrentaria novamente uma pandemia como essa. Porque a gente conseguiu, pelo menos depois da gripe espanhola, um tal controle sobre os surtos epidêmicos no mundo que dificilmente a gente achou que seria capaz de passar, ou pelo menos a minha geração, de vivenciar um período como esse que a gente está vivendo. Isso mostra o quanto a gente quanto nós somos sedentos de controle sobre a natureza e o quanto nós somos ineficazes em fazê-lo, pelo menos em boa parte disso, né? Mas vamos lá. Então, houve alguns problemas decorridos da vacinação ao longo de todo o século XIX e XX. Então, basicamente, a varíola, pessoal, de uma maneira geral, e aí a gente tem aqui no canal uma aula muito bacana, um aulão, ministrado pela minha esposa, a professora Vanessa Carniello Ramos Gomes, e sobre as epidemias na história. Ela aprofunda um pouco sobre a varíola. Para quem estiver interessado em assistir, tem um link aqui na descrição do vídeo. Enfim, o fato é que a varíola ela foi a doença mais perigosa, que mais matou pessoas ao longo de toda a história, né? A varíola atacou a humanidade por séculos, até que no século XVIII foi descoberta no finalzinho do século XVIII, 1796, a vacinação contra a varíola. E daí, inclusive, o nome vacinação, porque basicamente esse médico, Edward Jenner, descobriu que se ele fosse infectado, se qualquer pessoa fosse infectada pela varíola bovina, portanto pela varíola que dá nas vacas, nos animais, desenvolveria então anticorpos, não morreria, porque a varíola bovina não é tão grave quando se desenvolve nos humanos, ou seja, a pessoa sobreviveria com
praticamente nenhuma sequela e desenvolveria anticorpos, não pegaria mais a varíola humana. Portanto, daí o nome de vacinar vem de vaticínio, que vem de vaca, enfim, né, por isso, porque vem da varíola bovina aplicada em humanos. Mas enfim, foi descoberto ali, em 1796, a vacinação contra a varíola. E mesmo no início do século XX, o Brasil ainda sofria bastante com a epidemia de varíola em vários lugares. Né? Tanto que, na verdade, só na década de 1970 é que foi erradicado no Brasil e no mundo a varíola a partir da vacinação. Daí a importância fundamental da vacina, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender quais são os problemas dessa vacinação e o medo criado na população por conta especialmente da varíola. Olha só, então a varíola era obtida, a vacina contra a varíola era obtida através da infecção pela varíola de bovinos. E aí eu cito, mais uma vez, Eliezer Cardoso de Oliveira, página 76, para a gente entender como se dava esse método da vacinação, especialmente ao longo do século XIX e começo do século XX. Olha só, em primeiro lugar, o processo de vacinação, além de dolorido, era demorado e complicado. Na forma de linfa, a vacina era importada do Rio de Janeiro. A longa distância e o calor deterioravam com frequência o material. O presidente do estado de Goiás, no caso, José de Assis Mascarenhas, e seu ajudante Vicente Moretti Foggia, fizeram algumas experiências, mas sem nenhum resultado. O que eles chamam de experiência era injetar o material em pequenas incisões feitas no braço e esperar que, depois de alguns dias, aparecesse uma pequena póstula, indicando o sucesso da vacinação. Mas o suplício não acabava aí. Era essencial que a pessoa vacinada voltasse ao comissário vacinador para que ele retirasse o pus e injetasse no braço de outra pessoa, garantindo assim a continuidade do processo. Para garantir o retorno, utilizava-se de multas e até repressão policial, o que pode ter contribuído para desestimular o povo. Além disso, para a população rural que morava nas grandes distâncias dos centros urbanos, dos núcleos urbanos, o retorno era trabalhoso e inconveniente. Os dados a seguir, ainda que parciais, permitem uma noção estatística desse assunto. Então vejam, pessoal, como que se dava a vacinação ao longo do século XIX e até meados do século XX? Basicamente, pegava-se o linfa, né, que seria a substância da vacina, que muitas vezes importada do Rio de Janeiro, imagina, até chegar em Goiás, sem câmaras frias, sem geladeira, etc., o produto se perdia constantemente, então poderia ter o produto estragado, enfim, o produto não ter a eficácia que deveria ter, às vezes causando até males de fato, o que despertaria ainda mais a desconfiança e o medo da população. Mas enfim, chegou o produto, deu certo, faz-se uma incisão no braço, portanto, corta-se o braço e injeta a varíola bovina para que a pessoa, daqui a alguns dias depois, cresça, né, alguns daqueles tubérculos, né, próprios da varíola. Não sei se alguém já viu foto de pessoa contaminada com varíola, é uma coisa realmente assim de temer, né? E, enfim, depois de alguns dias a pessoa, né, tinha um pouco de febre, etc e tal, e crescia o sinal da varíola, mas não espalhava para o corpo, justamente por ser a varíola bovina. O fato é que não acabava aí, além de doloroso, de demorado, a pessoa, depois de vacinada, tinha que voltar no comissário local, na pessoa responsável pela vacina, para que a pessoa tirasse o pus dessa ferida criada pela varíola bovina e aplicasse no braço de outra pessoa. Então, olha só, a vacina da varíola não é que cada um tem a sua agulha, como a gente tem hoje. Hoje é absolutamente seguro, né? Hoje é absolutamente seguro. A vacina vem em câmaras frias, cada um tem a sua agulha descartável, a sua injeção descartável, etc, etc. Vem no frasquinho, uma dose para cada pessoa. Na época, não. Você precisaria tirar do pus. Agora, você imagina a pessoa numa fila ou esperando para ser vacinada. E aí ela está vendo ou fica sabendo que uma pessoa com varíola, imagina o medo que as pessoas já não tinham da varíola. Uma pessoa com varíola, foi tirado dela, a pessoa contaminada com varíola, foi tirado dela, feita uma incisão ali, retirou o pus e vai injetar em você. Imagina a quantidade, isso sem contar a questão de ter que levantar o braço, de levantar a roupa para mostrar o braço, coisa que para as mulheres, especialmente para os homens em relação às mulheres, era algo socialmente mal visto, a dor, o risco, ou seja, e se aplicasse um produto estragado, a pessoa ainda poderia desenvolver uma doença pior. Ou seja, pessoal, é absolutamente um outro cenário.
Nesse cenário, sim, a gente consegue imaginar o porquê da desconfiança e do medo das pessoas sobre a vacina. Mas vamos lá, vamos dar continuidade para a gente ver ainda sobre esse medo da vacina. Em 1861 começou uma revolta, teve um iníciozinho de revolta na capital da província de Goiás, hoje chamada cidade de Goiás. Houve uma centenária resistência popular à vacinação da varíola em todo o Brasil. Em Goiás, a aversão à vacina seria forte o suficiente até para motivar revoltas populares parecidas com a do Rio, no caso de 1904, caso houvesse uma concentração urbana considerável, coisa que não existia em Goiás. A prova disso é que a população da cidade de Goiás, em 1831, coloquei aqui 61, 1831, tá? Quase expulsa o presidente da província, Miguel Lino de Moraes, e seus familiares, colocando-os em quarentena a 3 léguas da cidade, pelo fato de alguns deles terem sido vacinados. Então, olha que loucura. Em 1831, a população da cidade de Goiás, capital da província na época, quase criou uma revolta popular contra o presidente da província, porque ele e a família dele tinham sido vacinados. Medo, né, de que a vacina criasse ali um surto de varíola na população local. Tiveram que colocar ele em quarentena. E ele, se ele não aceitasse entrar em quarentena, ou seja, ficar isolado de todo mundo, praticamente expulsar o presidente da província da própria cidade, da própria capital, a população ameaçou uma revolta que poderia ter acabado num massacre ou em algo pior. Até a Câmara, né, ou seja, até o legislativo local, oficiou ao presidente pedindo sua retirada da cidade, que só não aconteceu graças à interferência do bispo e outras autoridades. A população temia que a vacinação provocasse uma epidemia de varíola na cidade. Olha que loucura. Se não fosse o bispo, o presidente da província de Goiás, né, ou seja, o governador da província de Goiás, teria sido expulso da capital, né, por conta de ter sido vacinado, o medo da população de que ele trouxesse para ali um surto de varíola. Olha que louco. Mas continuando, para a gente entender isso melhor, um outro medo, né, dentre os muitos destacados, discutidos, analisados pelo Eliezer na tese de doutorado dele, os que eu coloquei aqui, pelo menos para essa aula de hoje, dentro dos limites de tempo que a gente tem para poder discutir. O medo do recrutamento. Olha só que interessante. É aí que recrutamento militar, de fato, tá bom? Para a gente entender o medo do recrutamento, o medo que as pessoas tinham de ser recrutadas para as forças militares do Brasil e de Goiás, é preciso a gente entender a organização militar durante a colônia e o Império. Olha só, página 84, do professor Eliezer. Na época colonial, a organização militar era composta de soldados de primeira linha, a tropa regular, profissional e remunerada pela coroa portuguesa, soldados de segunda linha, força de reserva do exército, cujo serviço era obrigatório, mas não remunerado, organizado em regimentos de acordo com a origem étnica dos componentes, geralmente brancos, pardos e pretos, e o corpo de ordenanças, compostas por cidadão com idade entre 18 e 65 anos, que não pertenciam às 2 divisões anteriores e destinava-se ao policiamento local. Então, basicamente, durante o Brasil Colônia, existiam 3 organizações da força pública dos militares. O exército, ou soldados de primeira linha, que era o exército profissional pago pela coroa, o exército de segunda linha, ou soldados de segunda linha, que não eram remunerados, mas podiam ser recrutados à força para poder compor regimentos divididos segundo a distinção étnica, e o corpo de ordenanças, portanto, o restante da população que poderia ser cooptada para fazer parte de uma espécie de policiamento local, caso o Estado local, né, ou o governo local entendesse que fosse necessário. Portanto, jovens entre 18 e 65 anos. Ok? Graças a essa organização militar, baseada na colaboração gratuita, colaboração é ótimo, né? Colaboração gratuita de cidadãos, pode-se dizer que praticamente todos os homens adultos e livres de Goiás eram teoricamente soldados. Na prática, a situação era bem diferente, destacando-se a dificuldade de organização dessas milícias cidadãs. Na proclamação da independência, a segunda e terceira linha foram extintas, portanto, depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, a segunda e a terceira ordem dessa divisão foi extinta, passando-se a ter uma falta ainda maior de demanda militar, especialmente em tempos constantes de guerras contra movimentos separatistas. Então, curioso que quando o Brasil proclamou a independência, pouco depois ele entrando no período regencial, a gente tem uma série de revoltas. E nesse momento tem uma dificuldade ainda maior de contingenciamento, de represamento de pessoas
para servir, ou de homens para servir as forças públicas, as forças militares, justamente pela extinção da primeira e segunda linha, mas que depois vai ser resolvida pela criação da Guarda Nacional. Então, olha só. Foi criado, como eu disse, a Guarda Nacional durante o Brasil Império, que era composta somente por aqueles que votavam, portanto, que possuíam uma quantidade mínima de renda anual. Aqueles que não serviam à Guarda Nacional eram obrigados a se recrutarem no Exército. Então, basicamente, com a criação da Guarda Nacional em meados do século XIX, criou-se uma outra força pública, então, além do Exército, uma segunda força militar, composta por que poderia ser composta por todo homem que votasse. Nas eleições locais, claro, a gente não tem aqui um regime totalmente democrático, especialmente porque quem votava tinha que ter uma renda mínima e um status social mínimo para conseguir fazê-lo. É aí que se cria praticamente os chamados coronéis depois na Primeira República, né, com o reforço do Exército e a destituição da Guarda Nacional. Essas titulações acabou se dando a esses donatários de terra, portanto, pessoas que tinham uma renda financeira, que tinham uma produção financeira um pouco mais abastada. Mas, enfim, o fato é que quem não fosse do Exército, quem não fosse da Guarda Nacional, poderia ser recrutado à força para o Exército. E isso é um elemento importante. Olha só. Quando teve a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, portanto, o Brasil precisou de um contingente de pessoas, um número de pessoas para servir o Exército muito maior. E aí é que a coisa começa a degringolar. Então, olha só, caso o número de voluntários para o serviço do Exército e da Armada fosse insuficiente, o que sempre acontecia, a diferença seria preenchida pelo recrutamento obrigatório. Então, basicamente, como eu disse, existia o Exército, existia a Guarda Nacional. Se o número de pessoas, de militares, não fosse o suficiente, no caso da Guerra do Paraguai, não era o suficiente em momento nenhum, o governo podia recrutar à força, obrigar pessoas a servirem o Exército. Evidentemente, nas linhas de frente, nas patentes mais baixas. Mas vamos ver o que acontecia. Como eram remunerados, né, essas pessoas portanto, que iam coletar homens para servir o Exército? Eles eram remunerados por peça, portanto, os agentes de recrutamento abusavam do seu ofício, invadindo escolas e recrutando muitas vezes pessoas dispensadas dos serviços militares, como menores de 17 anos, homens casados e arrimos de família. É óbvio, assim como hoje, existe toda uma legislação que protege pessoas que não podem ser recrutadas, menores de idade, arrimos de família, homens casados, no caso da época, que não poderia ser recrutado à força, mas os agentes de recrutamento eram remunerados com até 5 mil réis por cabeça, ou seja, por pessoa recrutada. Então eles abusavam completamente da força e recrutavam todo tipo de pessoa, independente se essa pessoa tinha direito de ser dispensada ou não. Ou seja, a violência invadindo lares, invadindo escolas, era imensa no recrutamento, causando, evidentemente, esse temor, esse medo da população. A reação mais comum das pessoas ao saberem da proximidade ou chegada dos agentes era fugir para o mato. Na verdade, o Eliezer diz na tese dele que a maior parte dos momentos de dificuldade do goiano, o goiano sempre foge para o mato, né? Ou pelo menos na época, né? Hoje esconde dentro de casa, sei lá o que faz, né? Debaixo da cama, mas correr para o mato, fugir para o mato num estado tão rural quanto era o estado de Goiás no século XIX era muito comum. Então o mais comum ficou sabendo que tem um agente de recrutamento vindo para a cidade para recrutar pessoas para o exército. O mais comum era os homens todos sumirem, ficarem dias no mato, escondidos para não ser recrutados. Mas, olha só, o medo do recrutamento não era despropositado, pois o engajamento no Exército ou Armada, instituições sem prestígio social, variava de 1 a 3 anos, no qual o recruta era geralmente submetido a castigos físicos degradantes pelos oficiais e enfrentava uma dura vida nos quartéis. Então, não é à toa que os homens não queriam servir ao Exército, porque primeiro você não era remunerado para isso. Segundo, que você podia ficar de 2 a 3 anos no Exército, sofrendo todo tipo de castigo e humilhação por aqueles que têm patente superior à sua. Hoje, pelo que a gente escuta, não é muito difícil. Eu me lembro quando eu fui me alistar no Exército, quando eu fiz 18 anos, então meados aí de 2006, final de 2006, quando eu fiz 18 anos, eu me alistei no Exército. Eu morria de medo de ser chamado, de ser recrutado, porque o que a gente ouve é sempre histórias de pessoas que são maltratadas, que são humilhadas, etc., dentro
essa caixinha da formatação militar, né? Não sei se é verdade, mas o fato é que o medo eu tinha também, eu carreguei um pouco disso, dessa tradição aqui no estado de Goiás. Além disso, ele era tratado como um criminoso, sendo geralmente conduzido a pé, amarrado atrás dos recrutadores montados para as cadeias. O recrutamento era uma intervenção direta do Estado na família, retirando o filho varão, importante força de trabalho nas sociedades camponesas, da proteção paterna e do carinho da mãe. A partir de 1875, instituiu-se uma nova forma de alistamento obrigatório, o sorteio. Então, olha só, algumas informações importantes. Então, a pessoa, quando era recrutada, ela era tratada como se fosse um criminoso. Era amarrado, né, enfileirado, amarrados nos cavalos dos recrutadores e obrigados a andar a pé, amarrados, acorrentados, como se fosse bandido mesmo. E depois eram jogados nas cadeias, né? Então chegavam numa determinada cidade, colocavam na cadeia os recrutados para poder recrutar mais pessoas, ou seja, era tratado literalmente como um criminoso. E sem contar na intervenção na família, né? Ou seja, os varões, os filhos mais velhos, força de trabalho importante para uma determinada família, era arrancado do lar e levado para o exército à força para depois voltar sem nenhum tipo de prestígio social, como ainda hoje, como na verdade hoje tem. Né, principalmente as altas patentes, etc., mas tem algum tipo de prestígio social que na época é praticamente nenhum, ok? E aí o Eliezer destaca que a partir de 1876 foi instituído o sorteio, né, para diminuir um pouco a crueldade ou as injustiças, sorteava-se quem seria recrutado para o exército ou não. Mas, evidentemente, existia além da fuga, né, existia uma resistência da população direta para esse tipo de recrutamento. Olha só, quem não fugia para o mato podia valer-se de outros expedientes para escapar do recrutamento. O casamento de fachada, quando se respeitava aquele que era casado, o suborno dos recrutadores, ingressar por apadrinhamento na Guarda Nacional, né, ou seja, se for aceito na Guarda Nacional por apadrinhamento, um determinado coronel que te aceita, e em casos extremos até a automutilação. Então não tem... Então há alguns registros disso também, né, que a pessoa se automutilava, corta uma mão, decepa um pé, enfim, para não servir ao exército. Para a gente ter uma ideia do tamanho do medo, né, do temor que as pessoas tinham do recrutamento. Caso o recruta preferisse agir na legalidade, a solução seria encontrar um substituto, é fácil, facinho, numa situação dessa, encontrar alguém que te substitui, ou pagar 400 mil réis como comutação do serviço, embora fosse duvidoso que alguém preferisse essa última opção, pois esta era uma quantia 4 vezes maior à renda mínima para ser eleitor e ingressar na Guarda Nacional. Portanto, você também tinha essa opção, você podia pagar uma comutação aí de 400 mil réis para não ser alistado no Exército, para não ser recrutado no Exército. Só que para você estar nessa condição, você teria que ter uma renda de 100 mil réis, portanto 4 vezes menos, para poder ser alistado na Guarda Nacional e não no Exército, não na Força Pública. Né? Ou seja, muito dificilmente alguém conseguir pagar, porque se pudesse pagar, significaria que já estaria na Guarda Nacional, seria um votante, um eleitor, e não entre aqueles recrutados para o Exército. E ainda sobre essa revolta, outros já preferiam resistir violentamente. Olha só, em 1850, o recrutador Manuel Jacinto Fralho recrutou um jovem chamado Marcos num sítio situado no município de Meia Ponte, onde hoje é Pirinópolis. O jovem conseguiu fugir e depois, juntamente com seu irmão e sua companheira, assassinaram o recrutador. Olha só. Em junho de 1870, uma escolta de recrutadores no termo de Santa Luzia, portanto, nas proximidades de Lusiânia, hoje próximo do Distrito Federal, foi atacada por um bando de malfeitores, sendo morto o comandante da mesma e libertos todos os recrutas. Em 1862, a cadeia de Catalão foi arrombada, fugindo 15 recrutas que lá estavam. Então, por outro lado, havia esse tipo de ações mais violentas, e a gente tem falado dessa violência aqui, né? Matar os recrutadores, enfim, libertar os recrutados durante armadilhas aos comboios de recrutadores, ou como o caso de Catalão, arrombar a cadeia e liberar todos os recrutados, né? Ou seja, para fugir e tentar se ver livre do recrutamento. Olha só o desespero dessa população. Enfim, o terceiro, né, para a gente já caminhar para o final, o terceiro tipo de medo que se tinha em Goiás era o medo da polícia. E aí, isso hoje a gente lembra bem, sabe bem o porquê disso acontecer, especialmente no Brasil. Existia uma versão regional
descrita em toda a literatura de Goiás sobre a polícia. Bernardo Ellis, por exemplo, um dos principais literatos da história de Goiás, dizia o seguinte: soldado para ela, isso é um trecho, né, que o Eliezer tira de obras do Bernardo Ellis. Soldado para ela tinha parte com o sujo, ou seja, soldado era ligado ao diabo, ligado ao demônio. Era uma nação de gente que metia dedo pela ruindade. Soldado não podia ser filho de Deus, nem convidou para desapear. Que Deus me livre de um trem desse entrar no meu rancho. Olha só um trecho de Bernardo Ellis, que Bernardo Ellis retrata muito bem a cultura popular goiana, ali em meados do século XX. A maneira como se via o soldado. Soldado que pode ser policial, pode ser soldado de exército mesmo, enfim, qualquer militar, qualquer agente de força pública. Ok? Carmo Bernardes também descreve o seguinte, olha só: morreu novo aquele rapaz em umas condições muito tristes, vertendo sangue pelas urinas provenientes das pranchadas de facão nas mãos dos praças. Praças também são policiais, tá bom? Perversidade demais da conta. Os satanases viraram para cima dele, mataram o rapaz de tanto espancar. Né? Isso é uma citação também aí do Carmo Bernardes. Outra citação dele também: a gente tinha ficado de um jeito que, quando o soldado vinha de lá, quem estivesse de cá, das duas uma, dava no pé ou sacava uma arma e resistia. Não tinha essa regra do trivial de dar voz de prisão e levar preso. O negócio era no cacete. Torcer o braço, pontapé no saco, banho de facão, quando o elemento não ia atirando fogo de chegada. Portanto, outra citação interessante, né? Percebam que todas as citações da literatura mostram essa aversão completa que o goiano tinha a policiais, a soldados, né? Enfim, a militares de uma maneira geral. Justamente por conta da violência, o uso constante da violência por conta da força pública, por conta dos policiais. E sobre isso, tem um caos do Gerardinho, né, o Geraldinho, que é muito bacana na cultura popular, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O chamado Caos do Soldado, mostrando como que ele, contando um caos, o Geraldinho, para quem não conhece, nunca ouviu falar, foi, né, um dos poucos sertanejos que sobraram dessa cultura de fato enraizada do sertanejo goiano, e que ficou famoso contando causos na televisão, no rádio, né? Causos são histórias, né, vividas pela pessoa que ele vai contar. Então esse caos do soldado mostra essa questão da violência, da fuga, como que as pessoas, chegou o soldado, ou seja, chegou a polícia, as pessoas correm, as pessoas fogem, justamente por conta da violência que sempre derivava de qualquer abordagem policial. Vejam que não está tão diferente assim de hoje, praticamente um século depois. Tá? Vamos assistir esse caos do Geraldinho, olha só. Nunca pôde dar certo. É o tal soldado. Então, e agora para me perseguir direito, eles mudaram o tipo da roupa, porque de primeiro eles eram amarelos, agora é meio azulado. E arrumaram um avião lerdo, que tem um papavento no lombo. De vez em quando eles passam lá por riba de casa, para ali, dá uma examinada e segue. E aí, um dia eu fui na rua para comprar os trem, então reunimos lá uma turma de companheiros. E chegou outro e chamou nós, convidou para nós ir comer uns frangos. Então nós já estávamos com fome, que ali o sol entrando, nós desceu, foi comer os frangos. E lá é um lugar meio impróprio para esse pessoal mais novo. Então, e foi um rapazinho que ele já estava grande, mas a idade estava menos. Então, quando nós estávamos ali, sempre tinha uma perseguindo ali, olhava e sumia. Quando nós vimos, ele chegou lá com 5 soldados. Rapaz, quando essa turma chegou, já o cabo foi direto no rapazinho. Falou para ele: quantos anos você tem, porqueira? O rapazinho ficou assim meio querendo, onde ele soltar a prosa. E o soldado perguntou: cadê seus documentos? Aí o pai dele foi responder os documentos dele, é o pai dele que está aqui. Ê, menina, foi mesmo jogar um cacete numa casa de marimbondo. E esse povo
desceu em riba de nós e cuspiu gente para janela, por fundo, por toda a banda. E eu atrasei um pouco. Quando eu resolvi sair, um grudou na minha prisia e arrastou. Vocês ainda não pagou? Falei, não, então é coisa fácil, nós paga. Aí Figas pegou eu e o pai do rapazinho. Aí nós foi lá, acertou. E aí eles queriam que por toda maneira que eu descesse adiante desde para que a rua baixa. Eu falei, menino, mas isso vai ficar feio demais, esse brinquedo. Ele larga de conversa, e me soltou um sopapo no pescoço, falou minha cabeça na parede. Aí eu falei, não, mas o senhor está estovado demais. Quanto mais eu pedi um acordo dele, mais ele aumentava o soco. Aí quando eu vi que não tinha recurso, ele não atendia, aí eu fui e falei para ele, não, se o senhor vê que não tem jeito mesmo, eu tenho que ir em casa contar a mulher que ele ainda é mais brabo que o senhor. Aí ele me apontou no rumo e me chamou a polaina na sua, rapaz, e me tacou de bruço lá adiante e falou, então some, cachorro. Aí eu fui, levantei e falei para ele, falei, se o senhor tivesse feito essa proposta para mim no começo do tempo, eu já estava para lá de casa. Por fim, a efetividade da força pública, olha só. Por que a força pública em Goiás era tão violenta? Essa é uma hipótese também levantada pelo professor Eliezer. Pouca quantidade de praças, portanto, de policiais, por isso o uso da violência para suprimir esse Estado essencialmente fraco. Constante recrutamento de valentões para a força pública também, sem processo seletivo. Quem fosse valente e bravo entrava para a polícia em Goiás. Olha só que curioso. Então, primeira coisa, não existia um processo seletivo para ser policial ou para fazer parte da força pública. Normalmente se recrutava para fazer parte da força pública os valentões locais, né? Quem fosse comprovadamente valente, bravo, jagunço, que tivesse essa, no palavreado goiano, fosse ruim, né, tivesse essa ruindade, né, do ponto de vista da violência, poderia ser recrutado para fazer parte, especialmente dos praças, ou seja, da polícia, que tentava manter certa ordem local. Mas essa polícia era muito pouca, né, a quantidade de policiais era muito pouca para um estado do tamanho de Goiás. Imagina, hoje o estado de Goiás é só um território menor, mas no século XIX, até 1988, fazia parte do estado de Goiás, hoje o estado do Tocantins, portanto um estado imenso para uma força pública extremamente pequena. E aí o Eliezer traz como uma das hipóteses interessantes para isso, a gente pensar na vestimenta do policial. Ou seja, olha só, quanto mais, segundo uma hipótese levantada por Eliezer, quanto mais pacificada estava a sociedade, portanto, menor a necessidade da força da violência por parte da polícia, mais discreto o policial se vestia. Vejam aqui esse uniforme militar do século XVIII, né, tirado do Luiz Palacin. Esse aqui é um uniforme praticamente vermelho, com azul e com cores berrantes, né? Portanto, uma pessoa que chegasse vestida com espada dessa na mão saberia-se que é um praça, que é um militar, enfim, que faz parte da força pública. Daí a necessidade de ser notado, né? Já que não tem como impor só por meio da violência, às vezes a opulência do seu vestimento impunha certo respeito também. Já no século XIX, esse é um uniforme militar. Percebam que as cores vão se tornando mais brandas, né? Então, uma calça branca, uma roupa azul, mas ainda assim com uma certa pompa. E agora, no século XX, um uniforme militar já com cores muito mais discretas, né? com um chapéu muito mais discreto, justamente tornando, uma vez que a polícia se tornou mais numérica e mais eficiente, do ponto de vista da repressão, do ponto de vista do controle social, essa polícia também pode se tornar mais discreta, né? Então essa é uma hipótese, enfim, levantada pelo professor Eliezer. Por fim, a eficiência da polícia somente contra movimentos populares aqui em Goiás, né? Quando a gente pensa no movimento Santa Dica, a questão da Estrada de Ferro de Catalão, como a gente falou, etc. Mas contra problemas políticos simplesmente sumia. A gente vai falar um pouco sobre a Revolução de 1909 em algumas aulas a seguir,
E a gente vai ver como que a polícia simplesmente não interviu. Então, na repressão de movimentos populares, a polícia intervia com mais facilidade. Na repressão de movimentos políticos da elite, como é a Revolução de 1909, a polícia praticamente não existia. Por fim, o último ponto que a gente vai tratar, o medo dos vadios. Sobre os vadios, pessoal, os chamados vadios, na última aula, a aula de número 3, nós discutimos sobre a sociedade goiana na época da mineração. E ali nós falamos de quem seriam esses vadios. Então, se você não assistiu essa aula, está aqui o link na descrição do vídeo para você assistir, tá bom? Mas em linhas gerais, os vadios são brancos ou mulatos, enfim, que não tinham trabalho fixo ou que não tinham residência fixa. E aí eram chamados de vadios. E esses vadios causavam uma espécie de medo na população, como a gente vai ver agora, especialmente na população branca. Percebam que nós estamos falando do medo dos brancos, tá? Então, dessa minoria da população, mas que tem que estão no topo da cadeia alimentar, vamos colocar assim, da estrutura social, e essa população também temia os mulatos, apesar de uma relação muito dúbia, muito complexa com eles, de dependência, inclusive afetiva, porque a grande maioria dos mulatos ou eram frutos de concubinatos, ou eles mesmos eram concubinos dos brancos e brancas, mas, por outro lado, eles eram temidos por ser de uma classe inferior e passando a se tornar cada vez mais a maioria da população em Goiás. Tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos discutir, página 46, ainda do texto do professor Eliezer. Em Goiás, o trauma original foi a síndrome de Rousseau, a culpa pelo não reconhecimento dos filhos e filhas. Só um detalhe aqui, pessoal, síndrome de Rousseau é justamente por causa de Emílio. Emílio foi um livro que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o iluminista francês, abandonou seu filho, a criação do seu filho, porque não conseguia produzir, né, intelectualmente com criança, e acabou escrevendo um livro, né, chamado Emílio, né, um livro para o seu filho, como se esse livro substituísse a educação e a presença do pai. Né? Então ele escreveu um livro sobre como educar filhos para o seu filho. Né? Ou seja, síndrome de Rousseau, essa síndrome do pai ausente. Okay? Então, Eliezer diz que em Goiás o trauma original foi essa síndrome de Rousseau. Tá? Necessitando de unidade para combater índios bravios e escravos quilombolas, a própria sociedade branca estava dividida entre, de um lado, o pai e de outro, a mãe e os filhos. Essa clivagem provavelmente explica a situação de angústia em que os brancos viviam. Não consideravam os mestiços como civilizados, mas dependiam cada vez mais deles para defender a civilização. Então os mestiços estão numa situação em Goiás muito dúbia. Por que muito dúbia? Justamente porque eles, ao mesmo tempo que não são considerados pelos brancos civilizados, portanto parte da sua civilização, são eles a mão de obra necessária para defender essa civilização, especialmente contra os negros quilombolas que foram escravizados e fugiram, seja contra os índios bravios, né? Ou seja, os índios que atacam a população branca. Portanto, são os mulatos os responsáveis pela manutenção da civilização da qual eles não podem pertencer por conta da sua condição étnica. Ok? Imprevisibilidade talvez fosse esse o maior perigo dos mestiços. Será que eles seriam fiéis aos valores da civilização representada pelo pai ou se deixariam seduzir pelos valores maternos? Aqui o pessoal está falando pai e mãe, justamente que normalmente os mestiços são filhos de pai branco, da mãe escrava, né, ou escravizada, a negra escravizada, por isso os mestiços. Ou do pai branco e a mãe índia, também normalmente raptada, estuprada, ou simplesmente com relações de concubinato com os brancos. Mas o fato é que os mestiços eles estão entre defender os valores da civilização do pai ou a barbaridade da mãe. Nesse sentido, o branco sempre vê o mestiço com desconfiança. Ok? À medida que os brancos diminuíam e os mestiços aumentavam, o temor pelo futuro da civilização em Goiás se fazia cada vez mais presente. Dando continuidade, página 53, gradativamente os mulatos assimilados foram sendo integrados, ocupando lentamente várias funções de prestígio na administração civil e pública. No entanto, grande parte dos mulatos, de negros, forros e até mesmo de brancos recusou as propostas de serem assimilados ao processo civilizatório. Esses foram alvos de uma campanha de insultos pela narrativa da dominação. Eram chamados de vadios, vagabundos, aproveitadores, ladrões e acusados de
responsáveis pelo atraso de Goiás. Então vejam, com o passar do tempo, especialmente ao longo de todo o século XIX, como os mestiços se tornaram a maioria da população local, esses passaram a ocupar alguns cargos, inclusive de prestígio, né, dentro da estrutura política e social de Goiás. Todavia, sempre sendo vistos com desconfiança. Os negros, sempre retirados da possibilidade de pertencer àquela sociedade, àquela civilização defendida, os brancos como parte da civilização e os mulatos como estando num limbo, estando entre um e outro. O fato é que os mulatos, mesmo fazendo parte na prática dessa civilização, uma vez que eles ocupavam cargos, uma vez que eles trabalhavam como mão de obra, uma vez que eles também sustentavam economicamente o estado de Goiás, acabaram sendo acusados posteriormente de ser o motivo do atraso do estado. Ou seja, assim como no Brasil, a raça mestiça, a mestiçagem se tornou um discurso contra o atraso, né, dizendo que o Brasil, para alcançar o progresso, para alcançar a modernidade, deveria substituir, como até chegou ao século XX com Nina Rodrigues, por exemplo, deveria substituir os negros e mulatos por um processo de branqueamento da população. Assim era visto também em Goiás. Os mulatos, principalmente os mulatos, já que os negros não tinham tamanho, número tão expressivo quanto os mulatos aqui no estado, acabaram se tornando alvos desse tipo de discurso de ser o vagabundo, o vadio ou o motivo do atraso no estado de Goiás. Ok? Em 1758, olha só, o ouvidor-geral Sotomayor, isso a gente falou na aula passada, propõe agora simplesmente que se enforcassem negros e mulatos e expulsassem de Goiás os frades vadios. Frades vadios, para Sotomayor, não eram os eclesiásticos que viviam do suor alheio, mas sim os independentes, os que não estavam oficialmente ligados a nenhuma prelazia. Então, olha só que coisa, né? Então, Sotomayor, um presidente de província, chegou a propor o enforcamento de negros e mulatos como uma forma de eugenia, como uma forma de simplesmente branquear a população de Goiás, exterminando a população negra e a população mulata. E ainda dizia, se colocava a favor de expulsar de Goiás os frades ou os eclesiásticos vadios. E o que é um frade vadio? O que é um eclesiástico, um padre vadio? Não é aquele que vive, como o Eliezer bem colocou aqui na tese dele, não é aquele que vive do suor alheio, não é aquele que tem escravos, não é aquele que tem empregados e fica vivendo do trabalho dos outros. Esse não é vadio, esse é um trabalhador, esse é o civilizado. O vadio seria o frade, como aquele que a gente viu no comecinho da colonização em Goiás, na nossa aula de número 2, o Frei Antônio, aqueles que possuíssem sua própria roça e não estivessem ligados a nenhuma prelazia porque resolveram simplesmente viver do próprio trabalho, do próprio suor. Esses seriam os frades vadios. Olha a inversão, né, de valores com relação aos valores que a gente tem hoje e com alguns valores que a gente entende muitas vezes como sendo pétreos, né? Na verdade nem sempre foram assim, ok? Dando continuidade, é irônico que o termo vadio fosse o preferido como um insulto por proprietários de escravos, justamente eles que tinham horror ao trabalho duro. O sentido de vadiagem para eles é justamente a qualidade daqueles que não estavam integrados ao projeto da civilização, os que possuíam um modo de vida parecido com os dos índios, negros e ciganos. Desse modo, vadio não é um termo preciso, especificamente relacionado ao trabalho, mas sim usado como sinônimo de várias situações morais condenadas. Então percebam que vadio aqui não é o que não tem trabalho. Percebam que vadio não é o que não trabalha, porque senão a população branca era toda vadia. Porque quem trabalhava de fato eram os mulatos, negros e índios, especialmente os negros escravizados. Esse trabalho duro os brancos não faziam e chamavam de vadios justamente aqueles não que trabalhavam para eles mesmos, não eles próprios, mas aqueles que tinham um modo de vida semelhante ao dos indígenas ou negros. Ou seja, aquele que saía do espectro, que saía da nuvem de fumaça que era essa civilização, ou seja, aqueles que saíam do modelo da civilização, esses eram chamados de vadios. Ok? Dando continuidade, existe então uma ambiguidade do termo vadio, ora se relaciona ao não trabalho, ora a não assimilação ao processo civilizador. Para o português, Cunha Matos foi um português militar que passou pelo estado de Goiás e fez algumas memórias das suas viagens. Vadios são os que não querem trabalhar, contentam-se com a mendicância, com o roubo, com a caça dos bosques, frutos das árvores e raízes da terra.
Isto mesmo quando se as acham com facilidade, pois que as dificultar-se tomam como alimento o mel das abelhas que encontram algumas rochas de árvores. Então, o Cunha Matos percebe a ambiguidade do termo. Um próprio autor mesmo, uma própria pessoa não conseguia definir muito bem o que era vadio. Porque para ele, vadio, ora é aquele que não trabalha, ora é aquele que vive de colher o mel, vive daquilo que a natureza oferece, ou seja, ele considera que aqueles que vivem da natureza, como os índios, não trabalham. E se não trabalham é vadio, olha só. Então é absolutamente ambíguo essa ideia do que seja o vadio em Goiás nesse momento. Neste relato, percebe-se que os vadios eram pessoas que viviam da coleta, da caça de pequenos frutos, isto é, de um modo de vida parecido, mais uma vez, com os indígenas. E aí, em 1831, também foi algo que a gente comentou na aula passada, anos depois dessas palavras, a Câmara Municipal da cidade de Goiás cria uma lei contra a vadiagem. Olha só a lei. Todo indivíduo de qualquer idade ou condição que não tiver propriedade, ofício ou benefício que lhe dê para sua decente subsistência será obrigado a se apresentar com amo dentro em 3 dias, depois que for notenciado pelo juiz de paz. Então, foi decretada uma lei em 1831 que proibia a vadiagem. Todo indivíduo no estado de Goiás, em todo o território do estado goiano, que não tivesse propriedade, ou benefício, ou não tivesse ofício, ou seja, se não fosse empregado de alguém, não tivesse propriedade, deveria se apresentar ao juiz, senão seria condenado. Olha só que loucura, né? Ou seja, você não pode não pertencer aos moldes impostos pela civilização. Ainda em 1766, o governador João Miguel de Melo reclamou ao rei Dom José autorização para implementar medidas duras contra os vadios e vagabundos que atrapalham o sossego público. Ainda na página 54, a questão dos vadios parece ser de vida ou morte para Goiás. Já na parte final do século XIX, o presidente da província, Aristides de Souza Spínola, afirmou, abre aspas, olha as palavras do Spínola, a vagabundagem é uma chaga social e cumpre extingui-la, chamando aqueles que infelizmente a ela se entregam ao trabalho honesto, que é mais solene garantia da ordem social. O vadio, o mendigo, o vagabundo, o bêbado habitual, o juiz não era considerado um bêbado habitual, né? São, em regra, os que constantemente trazem perturbada a ordem pública, ameaçando a segurança e os direitos individuais e os ofendendo. Mais uma vez, só para a gente caminhar para a conclusão. Os vadios, pessoal, só se aplicam àqueles que não servem os modelos da civilização. E mesmo assim, como o caso que a gente viu do Guimarães, né, do Bernardo Guimarães, portanto, do juiz de Catalão, que vivia embriagado, ele, a sua amasa, o irmão da sua amasa que viviam embriagados, ali não era considerado um vadio, pelo contrário, porque ele tem ofício. Se ele tem ofício, mesmo que não desempenhe bem esse ofício, ele não é um vadio. Olha a forma como esses valores são construídos aqui nesse processo de implantação da civilização judaico-cristã ocidental no estado de Goiás. Ok? Os vadios, portanto, eram mais uma estratégia narrativa dominante do que propriamente uma ameaça em Goiás. Então, é importante a gente perceber que os vadios não eram uma ameaça real, tá? Mas uma ameaça discursiva. O vadio faz parte de uma narrativa dos dominantes de Goiás que impunha sobre Goiás esse processo civilizador. Olha só nas palavras do Eliésia, professor Eliésia, página 55. Parece inegável a existência de um grande número de pessoas que viviam de forma diferente dos civilizados em Goiás. Agora, essas pessoas só se transformaram em vadios e vagabundos por meio de uma estratégia da narrativa da dominação. Além disso, é absurdo pensar que essas pessoas constituíam uma ameaça à tranquilidade pública e ao futuro promissor de Goiás. A maioria delas era inofensiva e não possuía projetos megalomaníacos, querendo apenas sobreviver, talvez com uma viola na mão para se divertir, e a espingarda na outra para caçar, como denunciou o escandalizado Cunha Matos. Por fim, pessoal, para a gente encerrar, a conclusão do professor Eliésia, eu concordo com ele, eu acho que é sensacional. A vadiagem é uma paranoia dos civilizados. Vejam, página 56. A vadiagem é uma paranoia dos civilizados que projetavam no outro aquilo que havia em si. Mineradores, fazendeiros, militares, funcionários públicos, eclesiásticos, todos eles trabalhavam pouco e falavam muito. Mas o que explica essa paranoia em relação aos índios, negros, ciganos e vadios?
A resposta está na relação ambígua que os proprietários viviam com os valores da civilização que defendiam com tanto ardor. O outro era o temido, não porque representava uma ameaça de fato, mas simplesmente porque era uma alternativa plausível ao estilo de vida civilizado em Goiás. Então, todos esses medos podem ser sintetizados e explicados a partir do medo que as elites dirigentes possuíam da decadência. Ela é a chave para se compreender o medo do outro em Goiás. Então, um resumo interessante, né, dessa proposta do Eliézer. Então, todo esse medo que ele visualiza, todo esse medo que ele explica, que ele analisa na tese dele, ele vai dizer, olha, a raiz desse medo está no medo da decadência. Decadência de quê? Decadência dos valores da civilização. Essa população branca vinha de outros lugares, muitas vezes da própria Europa, como é o caso de Cunha Matos, que estavam em outros, na visão deles, outros patamares de civilização. Vem para o sertão bravio, vem para o sertão inabitado ou habitado por selvagens, como o caso dos índios, né, do ponto de vista deles, e eles têm medo de decair, medo de perder a civilização, medo de se barbarizar. Esse medo da decadência se constitui a partir de outros mitos, sobre os quais a gente vai falar, inclusive, nas próximas aulas aqui de História de Goiás, o medo da perca da identidade civilizatória. Esse medo de perda de civilização, medo da perda da identidade de civilizador e de civilização, fez com que o outro, portanto, aquele que é identificado como não civilizado, parecesse uma ameaça a esse grupo pequeno de brancos civilizados que viviam dentro do estado de Goiás. Ok? Muito bem, pessoal. Essa é a aula de hoje sobre o medo, violência e processo civilizador em Goiás. Eu espero que tenha ficado claro. O que não ficou claro, evidentemente, você que é meu aluno, nos nossos fóruns de discussão, no grupo de WhatsApp, nas salas virtuais, fiquem à vontade para a gente poder debater, para a gente poder discutir. Ok? Você que não é meu aluno, me procure nas redes sociais, comenta aqui embaixo no vídeo, coloque suas questões, suas impressões, ajude a gente a crescer também em termos de qualidade, colocando sugestões, críticas e também perguntas ou nas nossas redes sociais, no Instagram, seja no Facebook, seja aqui nos comentários do vídeo. Ok? Agradeço a você pela companhia, você meu aluno, você que é seguidor do canal. Desejo uma excelente semana, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.